Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Terça-feira, 23 de agosto de 2022. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, meio-dia em ponto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E eu quero a sua participação, hein? Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, 978293776. O número já está aqui embaixo da sua tela. Ou você tem uma outra opção para enviar a sua mensagem, que é através do nosso QR Code. Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular, abre a câmera, como se fosse tirar uma foto mesmo, só que você vai apontar aqui, ó, para este QR Code, porque aí já vai aparecer na tela do seu celular a mensagem, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na 21ª reunião ordinária, vereadores aprovam instalação de monumento em homenagem aos profissionais de saúde que atuaram na linha de frente durante a pandemia. Vereador Paulo Gaspar protocola projeto de lei e propõe criação do Código de Defesa do Empreendedor. O quadro É o Bicho mostra hoje uma técnica para melhorar a qualidade de vida do seu pet, o reiki animal. E o Giro Ambiental chega ao vivo mostrando a proposta da ciência para reverter a poluição de plásticos em todo o mundo. E tem entrevista também, viu, sobre saúde mental, sobre o momento que nós estamos vivendo em relação à pandemia da Covid-19, então não perca, hein? E a gente abre esta edição falando sobre uma iniciativa que faz parte da plataforma Coletivo Jovem e está com inscrições abertas para curso gratuito 100% digital de preparação de jovens para o mercado de trabalho. Então, sobre quantas vagas são, quem pode se inscrever, quais são os requisitos, eu aciono o repórter André Aranha, que tem as informações. André, seja bem-vindo e boa tarde. Com certeza, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo, Gabriel Castro. Bom, são quase 800 vagas aí, não é? O pessoal pode se inscrever, a gente vai falar muito a respeito disso. A gente está na Casa Maria de Nazaré. Estou com a Adriele aqui, tudo bem? Boa tarde, muito obrigado por atender a nossa reportagem. Eu que agradeço pela oportunidade de vocês estarem vindo aqui ajudar a gente nessa divulgação e ter esse impacto social na vida desses jovens. Bom, então conta pra gente como que funciona isso, por favor. Sim, aqui na Casa de Maria de Nazaré, Unidade 1, Casa dos Anjos, né? A gente tem um programa Coletivo Jovem, junto com o Instituto Coca-Cola, que visa ter impacto social na vida de jovens e adolescentes entre 16 e 25 anos, né? Estamos abrindo vagas de 675 vagas para os nossos jovens, para que possamos ter impacto social. Assim, a gente oferece um curso gratuito, que é de curta duração, né? De 11 videoaulas, via WhatsApp, para dar essa praticidade, né, para o jovem fazendo o melhor dia e horário que ele achar adequado, né. A gente também vai abordar temas muito importantes nesses 11 dias, como elaboração de currículo, como se preparar para processos seletivos. A gente vai falar sobre também finanças, para que dá uma estrutura para que esse jovem saiba administrar o dinheiro dele da melhor forma quando começar a trabalhar, né, pelo programa do coletivo. A gente também vai falar sobre plano de carreira, porque todos os nossos parceiros de emprego, eles têm também plano de carreira para os nossos jovens, né? Ao término, eles ganham certificado e o nosso objetivo é encaminhá-los para processo seletivo. Bom, então é aí uma boa oportunidade, não é? Para o pessoal que tem interesse, logicamente, de aprender uma profissão e tudo mais. São quase 800 vagas, né? Como a gente estava falando. Mais de 800, na verdade, porque o coletivo... São mais 800? Sim, muito mais, porque basicamente a gente atende todo o Brasil. Então, a gente atende todos os estados do Brasil. Então, quem quiser, de todo o Brasil, quiser fazer o coletivo, então temos bastante vagas.
porque é online, né? Exatamente. Então, não é mais presencial, Adriele? Não, não. O coletivo faz esse trabalho de ter impacto social na vida dos jovens desde 2009, que foi inaugurado lá na Cidade de Deus, lá no Rio de Janeiro, com o objetivo de ter esse impacto, né? Principalmente na vida de jovens de comunidade, que não tem muito essa estrutura de pagar um curso para ir para processos seletivos e tudo mais, né? Então, desde 2009, a gente faz esse trabalho. Aqui na instituição, a gente está desde 2012, né, no coletivo, junto com a Casa de Maria de Nazaré, que a gente já vem fazendo esse trabalho. Antigamente era presencial, a gente passou por várias etapas aí, o coletivo. A gente antigamente era presencial, onde a gente dava toda a estrutura para que o jovem se preparasse para o mercado de trabalho. E dávamos também camiseta, uniforme, material que ele fosse usar. E aí a gente veio, por conta da pandemia, né, a gente veio agora com o coletivo online, né, que é via WhatsApp, porque a gente não podia estar próximo, e a gente continua tendo esse impacto social. Bom, qual idade, então? A partir dos 16 anos, Isso. já pode se inscrever, né? Já pode Sim. começar aí a planejar o futuro, em busca de uma profissão, 16 anos até? De 16 a 25 anos. 25, legal. 25 anos. Aí os nossos jovens, o importante do coletivo, mesmo que a gente sempre frisa para os jovens, é que não tem idade para aprender. Além de quando eles estão fazendo o coletivo, a gente dá outras sacadas para ele, outros cursos gratuitos, a gente indica a eles também, para que eles possam sempre estar se aprimorando para o mercado de trabalho. Bom, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essas videoaulas, que no total são 11, né? Sim. Como que vão ser essas videoaulas, enfim, se você também puder falar, tiver essa informação, conteúdos, temas que serão, né, abordados. Sim, claro. As aulas nessas vão ser curtas videoaulas, onde que o jovem vai se cadastrar pelo WhatsApp, ele entra em contato comigo, aí eu mando o link de cadastro, e aí a partir do momento que ele já faz o cadastro, ele já recebe a primeira aula. Ele recebendo a primeira aula, que aí a gente vai falar sobre plano de vida com esse jovem, para que ele não pense só no agora, mas também daqui 3, 5 anos, como ele se vê, para que ele não fique preso só no agora. A gente vai falar também sobre currículo, a gente vai dar dicas para esse jovem, como já se sobressair dos demais candidatos, já através do currículo. A gente vai falar sobre processo seletivo. Olha só. Tanto vídeo currículo, por conta da pandemia, né, que estão solicitando muito, mas também sobre o currículo do papel, de enviar online, como fazer para enviar para essas empresas também, sem sair de casa. Porque assim, o que eu estou achando muito interessante é esse fato também de preparar já, não é, um futuro candidato a uma vaga profissional, como se portar numa entrevista, né? Vai ter tudo isso, então? Sim, sim, a gente faz toda essa preparação. Nenhuma das aulas a gente até incentiva que esse jovem faça uma gravação dele mesmo. A gente dá dicas para que ele possa fazer essa gravação, nos mandar, que aí a gente dá um feedback para ele, onde que ele está melhorando, onde que ele não vai estar. E o legal do coletivo, que mesmo que esteja à distância, sempre haverá um educador que vai dar esse suporte para ele, que vai falar com ele todos os dias, caso ele tenha qualquer dúvida, é só acionar o educador que ele estará a prontidão dele para ajudar. Então ele não está sozinho. É um curso online que ele supostamente vai fazer sozinho, mas ele não está sozinho, porque tem toda uma equipe atrás dando apoio, incentivando, né, para ele fazer, caso ele tenha qualquer dúvida. Bom, fala um pouquinho aqui do Instituto da Casa Maria de Nazaré, por favor. Sim, aqui a Casa de Maria de Nazaré, né, tem como objetivo atender jovens, né, o serviço aqui é socioeducativo, e a gente atende 2 tipos de programas aqui na Casa de Maria de Nazaré. Jovens de 6 a 14 anos, né, que aí tem diversas atividades, a gente vai ter capoeira, arte, danças clássicas e urbanas, teatro. A gente vai ter também cidadania, informática, e aí a gente também tem o segundo programa, que é de 14 e até velhinho, né? A gente costuma dizer que a gente tem o grupo Mames. Não tem limite de idade. Não tem, porque aí o objetivo aqui da unidade é ter também essa socialização com a comunidade, ajudar a nossa comunidade aqui da região do Jardim Lilisa e do Campo Grande, né? E aí a gente tem o coletivo também que entra nessa segunda etapa, dos 14, dos 15 até os velhinhos para ajudar.
Bom, que legal. Então, realmente, não é uma estrutura muito legal. Eu tive a oportunidade de conhecer, bem bacana, né, Adriana? Muito, muito aqui. As crianças adoram, nós também adoramos o que fazemos. Então, quando a gente faz o que a gente gosta, realmente a coisa vai para frente. Bom, então, para a gente resumir, não é, a questão das inscrições, quem pode fazer essas inscrições? Tem algum pré-requisito? Como funciona? Ah, sim. O único requisito que o coletivo faz é que o jovem tenha entre 16 e 25 anos e que esteja cursando o ensino médio ou que já tenha concluído, né? Caso você queira se cadastrar no coletivo, eu vou estar falando o número do WhatsApp, é só chamar, dar um oizinho, falar, olha, eu gostaria de me cadastrar, que aí eu mando o link de cadastro. Posso falar o número? Opa! Está aqui para isso. Sim, DDD 19 994 60 68 28. Vamos lá, repita. Sim, DDD 19 994 60 68. Bom, a expectativa é de que todas as quase 800 vagas sejam preenchidas? Sim, o objetivo é esse, que a gente consiga ter impacto social na vida desses 800 jovens. Vamos lá, então, as inscrições vão até, confirmando... Dia 24 de setembro. As inscrições já iniciou agora dia 15, né? E vão até dia 24 de setembro as inscrições. E quando começa? Fez o cadastro, já tá inicia. Valendo. Exatamente. Que bom, que bacana. Bom, então, qual o seu recado final aí? O que você quer falar para concluir essa entrevista? Mais alguma coisa importante? É muito importante que os jovens se cadastrem quantos antes, devido que a vaga pode se encerrar. E lembrando que ideia boa é ideia compartilhada. Compartilhem sobre o coletivo para todos que vocês conheçam, para que todos possam estar fazendo. Então vamos lá, só mais uma vez o WhatsApp para todo mundo conseguir anotar em casa direitinho. Sim, claro. O WhatsApp é DDD 19 994 60 68 28. Mais uma vez, 19 994 60 68 28. Tô vendo aqui que tem redes sociais também, sim, né? Siga a gente nas nossas redes sociais. Fala aí, Adriele. O Instagram é Coletivo Jovem Campinas e o nosso Facebook também, Coletivo Jovem Campinas. Vai lá, segue a gente. Também fica de olho nas histórias dos nossos jovens que já concluíram o coletivo e estão no mercado de trabalho e fazendo carreira. Tem história, então, para o pessoal se empolgar, gente. Né? Muita. Porque é um incentivo, né? O pessoal se inspira em histórias, né? Estão lá no Facebook, no Instagram. No Instagram tem diversos. E também tem o oficial Vou começar a seguir lá. Sim, por favor. Do Instituto, é Instituto Coca-Cola Brasil. Que aí vai ter todas as nossas histórias de todo o Brasil. Valeu, boa tarde. Obrigada, viu? É isso aí, eu volto com você, Gabriel Castro. Trabalho realmente muito bacana, então agradeço você, André Aranha, a Adriele Aparecida, ela que é educadora social, por todas essas informações. Mais de 800 vagas estão disponíveis para os jovens de 16 a 25 anos e que moram aí em comunidades de baixa renda, já concluíram, estão cursando o ensino médio, estão à procura de qualificação para conseguirem um emprego. Olha só que oportunidade interessante, hein? Bom, 12h14, a gente segue aqui com o nosso Câmara Notícia. A Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios, então agora é hora das notícias da Metrópole de Campinas. Mirna, seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você de casa. E a gente começa falando da atualização do boletim epidemiológico semanal que é emitido pela Prefeitura todas as segundas-feiras. De acordo com o último relatório, Campinas soma 256.033 casos da Covid-19, com 5.269 casos. Você encontra todo esse relatório lá no covid19.campinas.sp.gov.br. Os dados foram atualizados nesta segunda-feira às 6h30 da tarde e no boletim epidemiológico também atualizado no mesmo horário, olha, 18h29 desta segunda-feira, a gente tem um panorama do que aconteceu na semana que vai de 7 a 13 de agosto, quando a gente fala em atendimento. A gente falava nas últimas semanas de 17% de positividade, de 13%, agora nós estamos com 11,7% de testes positivos para a Covid-19 das pessoas que procuraram as unidades de saúde. Então, a gente tem, olha, nessa última semana, 5.385 atendimentos nas UPAs, nos prontos-socorros
e centros de saúde de Campinas. Desses, nós temos 3.142 notificações de síndrome respiratória aguda grave, síndrome gripal, e aí, nesse caso, também entra a Covid. Não são os 3.000 de Covid. A gente tem 11% os 11% dos 3.000. Os 11% dos 3.000 que a gente tem aí positividade. Então, para você que está nos acompanhando, nesse primeiro gráfico aqui, nós temos o número de pessoas que procuraram os centros de saúde, estava com algum sintoma. Então, olha só a diferença, 13.000, 14.000, era um número muito alto. Vai passando as semanas, olha como esse número vai diminuindo, de 13.000 para 11.975 e agora 5.385. Destas 5.385, 3.142 pessoas estão com síndrome respiratória aguda grave, uma síndrome gripal. E destas 3.042 pessoas, 11% testaram positivo para a Covid-19, o que mostra que a vacinação, que tudo que a gente fez durante todo esse período tem dado resultado e esse número está baixando, Mirna Abreu. Que reflete, Gabriel, diretamente na internação. A gente, descendo um pouquinho a tela, olha, a gente tem crianças internadas nessa semana de 7 a 13 de agosto, nós tivemos 25 crianças internadas em leitos de UTI infantil aqui da cidade de Campinas por síndrome respiratória aguda grave. No caso dos adultos, a queda é ainda maior, olha, apenas 12 adultos em leitos de UTI internados por síndrome respiratória aguda grave. A gente percebe que também as internações vêm sofrendo queda. A gente está com duas campanhas importantes no que diz respeito a doenças respiratórias. Uma, é claro, a da Covid-19, o pessoal que está tomando o reforço, a quarta dose, a gente tem os imunossupressivos que inclusive já estão na quinta dose, e a gente também tem o que começou essa semana, quarta dose ou segunda dose de reforço para os adultos maiores de 35 anos e também para as crianças de 3 a 4 anos a primeira dose da Coronavac. Né? E também a gente tem a vacina contra a gripe, que é para todos os públicos. E a gente encontra todas essas orientações em relação à vacina lá no vacina.campinas.sp.gov.br. Você que é morador de Campinas pode procurar nesse site. Se você é morador da região, procure aí no site da sua prefeitura, que tem as orientações, locais de vacinação. A gente lembra que nesse momento não é mais preciso aqui em Campinas agendar horário, basta você ir a um dos 66 centros de saúde que aplicam essa vacinação. Importante que só o CS Boa Esperança que não aplica a vacina. A gente tem também alguns centros de saúde que estão em reforma, por isso a vacinação foi deslocada ou para a igreja, ou para o centro do bairro, ou para outro centro de saúde mais próximo, mas todas essas informações você encontra lá no vacina.campinas.sp.gov.br. E eu abri o site aqui, aí você tem, assim que você digita o site, do seu lado esquerdo a campanha de vacinação contra a poliomielite e também a atualização da caderneta de vacinação, que é muito importante. Isso serve para as crianças, adolescentes, mas para todo mundo, para quem é adulto também precisa estar atualizado. E do lado direito tem a campanha nacional de vacinação contra a Covid-19 aqui na nossa cidade. Clicando em Saiba Mais, você tem toda a atualização e você tem todas as informações sobre centro de saúde, sobre os horários e sobre vacinação e tirando todas as suas dúvidas. Mirna Abreu, a gente continua falando sobre saúde agora com uma outra preocupação aqui para a cidade de Campinas, que são os casos de monkeypox. Nós tivemos aí a confirmação de mais 6 casos na cidade. Assim, Campinas soma 43 confirmações da doença, sendo 23 importadas e 20 autóctones, ou seja, que foram transmitidas aqui na cidade. A gente lembra que foi retirado, de acordo com esse boletim da prefeitura, uma confirmação por se tratar de um morador de Valinhos que na verdade tinha sido atendido aqui. A atualização está sendo divulgada todas as segundas e quintas-feiras. Dos pacientes infectados, 40 são homens e 3 mulheres. A idade é entre 22 e 57 anos, 18 deles já saíram do isolamento e os demais contam com acompanhamento ambulatorial sem gravidade e boa evolução. A gente reforça aqui sempre a questão do o que pode, então, provocar, né, fazer o contágio. Olha, a gente tem aqui
o contágio, que pode ser por meio de contato, né, pessoal. A gente tem a questão das lesões e caso apareça alguma lesão, você deve imediatamente procurar o centro de saúde mais próximo da sua casa, o pronto-socorro, ou então, no caso de Campinas, o centro de referência em IST, HIV/AIDS e hepatites virais. Olha, a gente tem a questão das lesões que eu já falei, caroço no pescoço, axila ou virilhas, febre, dor de cabeça, calafrios, cansaço e dores musculares. As pessoas infectadas devem permanecer em isolamento por, em média, 21 dias, que é o tempo que a casquinha das lesões elas caiam, e aí, com isso, a pessoa está liberada para fazer suas atividades. Como prevenir? De acordo com a Secretaria de Saúde, evitar contato direto com as lesões, lavar com frequência as mãos e também usar álcool em gel, limpar as superfícies de alto contato, usar máscaras em locais com aglomeração de pessoas, evitar situações de contato físico, pele a pele, nesses ambientes em aglomeração, e ainda fontes confiáveis para ter informações sobre a doença. A gente está tendo aí, inclusive, uma campanha para tratar justamente dessa importante informação do que é, do que não é, de como pode ser, até porque a gente já mostrou aqui essa questão que, como é chamada de varíola dos macacos, as pessoas têm a desinformação de que o animal poderia, né, ser uma doença direta do contato, né, do macaco com o ser humano. Isso não é de acordo com as entidades de saúde, então a gente sempre precisa ficar atento. Informações seguras passadas, então, pela Mirna Abreu em relação a Monkeypox, com 43 casos confirmados na cidade de Campinas. Mirna Abreu, vamos falar agora sobre a eleição para quem quer representar a sociedade civil. A gente está falando agora de um dos conselhos municipais aqui de Campinas, que é o Concidade, Conselho da Cidade, que recebe até o dia 8 de setembro as candidaturas de entidades interessadas em representar a sociedade civil para o próximo biênio. O Conselho da Cidade de Campinas, o Concidade, está com as inscrições abertas para candidatos a integrar a gestão 2022-2024. O Concidade foi um conselho criado, né, com uma recomendação a nível federal do Ministério das Cidades, né, está dentro inclusive do estatuto, e que solicita que os municípios pudessem criar os seus conselhos com a participação de movimentos populares e de ONGs, né, o que difere um pouquinho do nosso CMDU, que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, que só tem a representatividade das entidades de classe, mercado imobiliário e instituições de ensino. O Conselho da Cidade recebe até o dia 8 de setembro candidaturas de entidades interessadas em representar a sociedade civil. É um conselho que estava desativado, né, porque em 2020 foi a última gestão dele, e todas as atas de reuniões publicadas na internet mostrou uma falta de interesse da sociedade em participar, então foi minguando as reuniões, né, vamos dizer assim, e aí, por se tratar de uma lei, o Dr. Dário resolveu a gente fazer o chamamento novamente para compor a gestão de 2020 e 2024, para ver se realmente há interesse da população em retomar esse conselho que foi criado na lei em 2005. São 8 vagas para movimentos sociais e populares, 3 para entidades sindicais e dos trabalhadores, 4 entidades empresariais com atuação na área do desenvolvimento urbano, 4 para instituições de ensino superior, acadêmicas e de pesquisa, 4 vagas para entidades profissionais com atuação na área de desenvolvimento urbano, 4 para conselhos municipais com atividades ligadas ao desenvolvimento urbano e 3 vagas para organizações não governamentais. As pessoas que queiram se candidatar, elas têm que entrar com um protocolo, né, aqui na prefeitura, direcionado à Secretaria Executiva do Concidade, que fica no 19º andar, até dia 8 de setembro. A documentação é um requerimento, a ata de reunião, a ata e a assembleia que nomeia
nomeou a pessoa como representante, né? Então, se vem de um sindicato ou de uma ONG, é importante ter o documento da ONG nomeando este representante, então é um documento oficial, para que a gente possa montar por decreto a instituição desses novos representantes da sociedade civil. É um documento simples, tá? É um requerimento da entidade com cópia de SIC e RG da pessoa e mais a entidade nomeando a sua representatividade junto à Concidade. Meio-dia e 26, nós estamos ao vivo nesta terça-feira. A gente segue aqui com as notícias da Metrópole de Campinas. Mirna Abreu agora com um novo cartão Nutrir que vai ser distribuído a partir da próxima semana. Então isso vale, olha, para mais de 6.000 famílias que devem receber esse novo cartão Nutrir a partir de segunda-feira. É a substituição do cartão Nutrir emergencial da pandemia. Então, atenção, a distribuição vai começar na segunda, sempre vai ser de segunda a sexta, das 9 à 1 da tarde e depois da 1 até as 16, dependendo da ordem. Olha, dia 29, segunda, então começa a distribuição por ordem alfabética, letras A a C. Dia 30, letra D a H. Dia 31, letra I a L. No dia 1º, do M ao Q. No dia 2, de R a Z. No total, até sábado também ainda vai ter essa distribuição para quem perdeu algum dia. O funcionamento vai ser das 9 ao meio-dia. Lembrando que essa substituição vai ser de acordo com também o atendimento do CRAS. Tem alguma dúvida? Eles vão avisar sobre essa substituição, local onde é para retirar e tudo mais, vão receber SMS, ou se você tem alguma dúvida, você pode mandar um WhatsApp no CRAS, onde fez a sua inscrição para o cartão Nutrir. E Mirna Abreu, para encerrarmos as notícias da Metrópole de Campinas, 18 bairros da cidade de Campinas vão ficar sem água amanhã na quarta-feira, hein? A gente vai ter um serviço de instalação de válvula de bloqueio realizado pela Sanasa. Por isso, atenção, das 6h30 da manhã até as 5 horas da tarde, o Jardim São Pedro de Viracopos, o São Cristóvão, o Núcleo Residencial Flávia, Parque Universitário, Jardim Vista Alegre, o Maria Helena. Também temos depois o Núcleo Residencial Vista Nova, o Núcleo Habitacional União da Vitória, Recanto dos Pássaros, Jardim São Pedro I, Parque Dom Pedro II, Residencial São José e ainda o Residencial Porto Seguro, o Conjunto Habitacional Vida Nova, Parque Itajaí, Núcleo Residencial Iporã, Parque Universitário de Viracopos e o Parque das Praças estarão sem água. A gente percebe pelos bairros que é parte do distrito do Ouro Verde, a maior parte desses bairros, mas também, por exemplo, o Parque Itajaí é no Campo Grande, naquela divisa entre os dois distritos. Então, amanhã, vocês que moram ou que trabalham aí nessa região, atenção, faça a reserva de água ainda hoje. Lembrando que, de acordo com as informações da Sanasa, uma caixa d'água de 500 litros abastece uma família de até 4 pessoas por 24 horas. Tá certo, então, Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas. Já quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, até porque ontem nós tivemos a 21ª reunião ordinária. E os vereadores aprovaram na 21ª reunião ordinária de forma definitiva o projeto de lei de autoria do vereador Carmo Luiz, que institui o monumento Gratidão. O objetivo é refletir o sentimento da população pelos profissionais da saúde que atuaram na linha de frente na guerra contra a pandemia da Covid-19. E o autor fala da importância dessa homenagem.
Todos os profissionais de saúde, todos aqueles que de uma forma ou de outra colocaram em risco aquilo que é mais importante, a sua própria vida, a vida dos seus familiares, a fim de que nós pudéssemos sobreviver momentos tão duros e tão tristes que já... Quantos amigos nós perdemos nesta pandemia que custaram aí quase 700 mil vidas para o nosso país. Então, nossa ideia é que haja um monumento na cidade, que seja trabalhado aí pela sociedade civil, se organize e nós consigamos fazer um monumento como foi feito no século XIX, através da Praça Imprensa Fluminense, em que houver um incentivo, ou seja, um incentivo aos médicos para que pudessem cuidar da nossa cidade. E hoje, da mesma forma que houve esse agradecimento, nós gostaríamos de ter alguma coisa que lembrasse dos momentos terríveis que nós passamos, graças a Deus, e que os nossos grandes heróis, os médicos, enfermeiros, todos os profissionais de saúde, nas mais diversas, dentro da estrutura de saúde, fizeram por nós e nós só temos que agradecer. Lembrando que pela proposta, olha, esse monumento vai ser instalado no calçadão da Rua 13 de Maio, principal via do comércio na cidade de Campinas, e uma emenda aditiva estabelece ainda a criação e instalação desse monumento em uma ação coordenada pela sociedade civil e não terá ônus para o município. A proposta segue agora para a sanção do prefeito Dário Saad. E Mirna Abreu, agora a gente fala sobre um projeto de lei que foi protocolado de autoria do vereador Paulo Gaspar. A proposta do vereador institui em Campinas o Código de Defesa do Empreendedor. O projeto de lei é de autoria do vereador Paulo Gaspar e institui o Código de Defesa do Empreendedor, que estabelece normas para a expedição de atos públicos de liberação da atividade econômica. A proposta prevê promover a desburocratização e facilitar o exercício da atividade econômica privada em Campinas. Então a gente sabe que o empreendedor brasileiro, não só o empresário, o grande empresário, o médio, mas o pequeno, aquele que quer abrir o seu negocinho, a pessoa que está desempregada e vai buscar uma oportunidade nova de criar o seu próprio negócio, ele encontra um ambiente muito hostil. O Brasil hoje é onde está nas últimas colocações a nível mundial, os países mais burocráticos, mais difíceis de se empreender. Existe um ranking para isso, né, um ranking mundial. E esse projeto ele vem estabelecer esse ambiente mais amigável, onde a palavra, a presunção de inocência é do empreendedor e não o contrário. Então a gente conhece popularmente o Código de Defesa do Cidadão, o Código de Defesa do Consumidor, né? Que vem proteger o consumidor. E para o empreendedor não tem nada desse tipo de proteção, muito pelo contrário. As penas são muito pesadas, né? E é muito difícil e existe um grau muito alto de mortalidade depois que se inicia uma empresa. A probabilidade de ela não dar certo é muito grande. Portanto, o projeto foca na livre iniciativa nas atividades econômicas e a presunção de boa-fé do empreendedor perante o poder público. Esse projeto cria uma série de regras para o poder público e com uma grande novidade, que é o estudo de impacto regulatório. Toda vez que a administração pública for criar uma regra nova, mudar uma regra que já existe no mercado, é necessário se trazer audiências públicas, chamar a população e discutir os impactos dessa medida. Então tudo vem no sentido de você deixar o empreendedor em primeiro plano e como funciona numa empresa, né? O cidadão é o cliente da prefeitura, é o que paga a prefeitura, que sustenta a prefeitura através dos seus impostos. Então nada mais justo que a prefeitura, em contrapartida, crie esse ambiente amigável para o empreendedor. Hora de nós falarmos sobre o trabalho das comissões, até porque ontem nós tivemos uma reunião. Nós tivemos a reunião da Comissão de Constituição e Legalidade, que analisou mais de 10 projetos que tramitam na Câmara. Na pauta da reunião da Comissão de Constituição e Legalidade estavam 11 projetos. Todos foram discutidos pelos membros do colegiado. Hoje nós conseguimos aprovar
11 importantes itens na pauta que já farão parte em breve aí das sessões ordinárias, onde serão colocados à votação dos vereadores, e projetos interessantes dos mais diversos e atendendo as mais diversas camadas e de vereadores diversos. Então, agradecemos a todos que nos acompanharam e agradecer a ação de todos os vereadores, tanto os que apresentaram projetos para que nós avaliássemos, como as ações dos vereadores que fazem parte da Comissão de Constituição e Legalidade. 10 projetos foram aprovados e um teve pedido de vista. Participaram da 12ª reunião da Constileg Guida Calisto, Felipe Marquese, Jorge Schneider, Paulo Búfalo e Igor Diego, além do presidente Carmo Luiz. Nós buscamos ser o mais democrático possível, colocando sempre à disposição as informações necessárias para que os vereadores e a vereadora possam tomar a decisão e votar favorável ou contrário, conforme a sua razão, a sua posição. Então, é bem discutido, passa pela relatoria, passa pelo CAC também, que dá o seu parecer, é um parecer muito importante, porque ele coloca observações ou ações que devem ser colocadas, ou seja, se for necessário mudar projetos, fazer emendas, até que ele tenha a capacidade ou a constitucionalidade, e passa por esse importante filtro, que é a Comissão de Constituição e Legalidade, que filtra e determina se ele será arquivado ou ele continuará a sua tramitação, passando, enfim, pelo plenário da Câmara em 2 etapas, até a sanção do prefeito municipal e até a implantação de um projeto de lei que for às vezes, idealizada por um gabinete dentro da cidade de Campinas. Reunião de número 12, outras vêm por aí também, né? Vem. Se Deus quiser, nós temos ainda começando aí, né, praticamente o 2º semestre, e nós teremos aí, tenho certeza, muitas reuniões importantes que trarão aí à luz muitos projetos, muitas ideias para a nossa grande e querida cidade de Campinas. Lembrando, quem quiser acompanhar na íntegra, né, todas as discussões, os pareceres, youtube.com/TV Câmara Campinas. E Mirna Abreu, para encerrarmos as notícias do Legislativo, a gente fala agora sobre uma reunião solene. Nós tivemos a entrega de uma honraria. Foi a medalha Carlos Gomes ao coral do Tênis Clube de Campinas. Quem faz aí e traz todas as informações e acompanhou como foi esse momento importante é Michel Amorim. O vereador Nelson Osseri entregou a medalha Carlos Gomes para o coral Tênis Clube de Campinas. A honraria é concedida para quem se destacou na produção ou divulgação de atividades artísticas da cidade e também por suas ações e atividades que tenham contribuído para divulgar e enaltecer a figura e a obra de Carlos Gomes em Campinas e fora dela. Um clube que é um patrimônio do município de Campinas e valoriza muito a cultura, né? Obviamente que a cultura no município necessita de mais investimentos, né? Poucos espaços até para apresentações, porém o Tênis Clube tem esse patrimônio, que é o coral, que já apresentou em inúmeros municípios, como Jundiaí, Sorocaba, entre outros. E eu, na condição de vereador, estou tendo essa oportunidade, né, de um clube ao qual eu sou sócio, né, cresci aqui dentro do Tênis Clube, e podendo agora valorizar esse patrimônio que é o coral do Tênis Clube. Segundo o parlamentar, a homenagem é uma forma de valorizar e incentivar a cultura. Com todo o romantismo de Carlos Gomes, né, o Tênis Clube, através do seu coral, vem levando o nome de Carlos Gomes para outros municípios, né? Então essa valorização é muito importante, e a homenagem, medalha Carlos Gomes para o coral do Tênis Clube, não deixa de ser um investimento para que o próprio clube também tenha um olhar especial e potencialize que esse coral possa se espalhar por todo o Brasil, e sempre levando não só o nome do Tênis Clube, mas levando o nome da cidade de Campinas. O coral do Tênis Clube de Campinas foi criado em 2016 e é composto por homens e mulheres. Bom, nós recebemos com muito orgulho, muita satisfação. A área cultural é uma tradição dentro do tênis. A gente passou uma fase muito difícil durante a pandemia, nós estamos retomando, e para nós é uma oportunidade de aproveitar
essa honraria concedida pela Câmara dos Vereadores, pelo vereador Nelson Osseri, e usar essa iniciativa como um ponto de partida, novamente, para incentivar e investir na área cultural do clube. Nós ajudamos a fundar este coral há 6 anos atrás, mais ou menos com uns 10 coralistas. A gente não imaginava que chegaria nesse dia de hoje. Mas foi muito gratificante, com muita alegria, e agradecendo realmente ao vereador Nelson Osseri, que reconheceu o Coral Tênis Clube como também uma cultura para Campinas. A homenageada agradeceu a honraria. Eu já tinha esse sonho de montar um coral, e aí, com o apoio do presidente Reinaldo Calil e do meu marido Lindolfo Leite, que na ocasião era diretor financeiro, eu consegui montar o coral. A gente era tão pequenininho, nós começamos no primeiro dia de encontro, éramos em 6. Hoje temos 35. É um orgulho, mas é um orgulho tamanho. E estar hoje aqui recebendo essa medalha, vocês não calculam a minha alegria, a minha felicidade. Mirna Abreu, muito obrigado. Primeiro pelas notícias da Metrópole de Campinas, agora com as notícias do Legislativo. Lembrando que amanhã nós temos reunião ordinária a partir das 6 horas da tarde. Com transmissão ao vivo pela TV Câmara, eu volto na quinta-feira. Combinado, até lá. Meio-dia e 42, vamos fazer o seguinte, rápido intervalo, primeiro aqui do nosso Câmara Notícia, e na volta a Mariana já está aqui nos nossos estúdios, porque tem o nosso quadro Giro Ambiental, que vai falar sobre o trabalho da ciência para poder reverter a poluição de plásticos em todo o mundo. Não saia daí que o nosso intervalo é rapidinho. Olá para você que assiste o Câmara Notícia ao vivo. Boa tarde, bem-vindo, bem-vinda. Tomei mais uma vez o espaço do Gabriel Castro aqui nos estúdios da TV Câmara Campinas, porque agora é hora de falar de meio ambiente, mais um tema muito importante para a gente repensar os nossos hábitos de vida e como é que a ciência tem contribuído também com um mundo melhor. Então roda a vinheta que está começando o Giro Ambiental. Hoje no Giro Ambiental a gente vai falar sobre um tema que é preocupação global, não só aqui no Brasil, que é a poluição plástica. A gente fala muito sobre plástico, sobre o tanto de tempo que o plástico leva para se degradar no meio ambiente, mas falta a gente trazer um debate mais consistente aqui e também falar sobre como a ciência tem pensado em ações para reverter as mudanças climáticas que têm sido causadas de forma direta e indireta por essa poluição. Só para a gente ter uma rápida noção aqui antes de começar a nossa entrevista, a cada minuto, o equivalente a 1 caminhão de lixo plástico é jogado nos oceanos. E aproximadamente 7 bilhões das 9 bilhões 200 milhões de toneladas de plástico produzidas de 1950 a 2017 se tornaram resíduos plásticos que acabaram em aterros sanitários ou lixões. E esse, como eu disse, é um problema global que pode alterar os ecossistemas, os processos naturais, até que chega um momento que o meio ambiente não se torna mais capaz de combater e de se adaptar às mudanças climáticas. Uma das maneiras de combater essa poluição plástica está na economia circular, ou seja, na reciclagem. E o que a ciência tem estudado agora é que essa reciclagem pode ser feita por insetos.
Olha só que interessante o tema de hoje do Giro Ambiental. Para isso, eu recebo aqui ao vivo, de forma remota, ele está aqui na nossa tela, o Décio Luiz Gazzoni. Ele é engenheiro agrônomo, pesquisador da Embrapa e membro fundador do Conselho Científico Agrosustentável. Décio, muito obrigada pela sua participação com a gente ao vivo aqui. Uma boa tarde. Olá, Mariana, muito boa tarde a você, boa tarde aos nossos telespectadores. Esse realmente é um tema palpitante e vamos conversar sobre ele então. Muito legal, Décio. Existem diversos estudos, só para o público de casa saber, né, que falam sobre a biodegradação de um dos plásticos mais prevalentes do mundo, que é o poliestireno termoplástico durável. Esse é o nome desse plástico comum que a gente mais conhece. Isso utilizando insetos. Como é que seria isso, essa biodegradação? Esse tipo específico de plástico a gente conhece como isopor. É o isopor normal que a gente utiliza para manter substâncias aquecidas ou refrigeradas, evitar a troca térmica. Mas ele não deixa de ser um plástico, ele tem as mesmas restrições de degradação que você colocou antes, tem uma vida média muito longa. Para alguns plásticos mais resistentes, se estima que pode demorar até séculos, 2, 3, 4 séculos para uma completa degradação. Talvez não seja o caso específico desse plástico, desse que a gente conhece por isopor. E, obviamente, que a ciência se preocupa com essa questão e busca formas de efetuar uma biodegradação, já que outras formas de degradação elas podem ter efeitos colaterais não desejáveis também. Então, o que aconteceu foi uma série de estudos a partir de uma observação básica de que alguns insetos estavam atacando o isopor, deixavam lá os buraquinhos, e chamou a atenção de cientistas e começaram a estudar para ver se efetivamente existiam insetos que se alimentavam de isopor. Então, eles encontraram e, no final, os estudos mostraram 2 tipos específicos de insetos. Um deles, que é chamado traça das farinhas, é um besouro, e que se alimenta de isopor. E o outro é que chama de superverme, ou o nome comum que a gente dá entre pesquisadores é tenébrio gigante, é outro inseto, é um parente aproximado da traça das farinhas. E ambos eles se alimentam de isopor e usam isso seja para incorporar no próprio organismo, para formar biomassa, ou então expelem pelas fezes. Então, nesse particular, nós não estamos ainda atendendo aquela demanda, aquela questão da economia circular, que seria o reaproveitamento integral do plástico. Mas, de alguma maneira, nós conseguimos uma etapa que é a biodegradação. A gente decompõe, então ele não vai permanecer mais aí por décadas ou séculos na natureza. Agora, o interessante disso, Mariana, é que não é propriamente o inseto que é responsável pela biodegradação. Ele, sim, se alimenta, mas são os micro-organismos, as bactérias que estão lá no seu intestino, aquilo que a gente chama de microbioma intestinal. São elas que fazem efetivamente a degradação, que transformam em elementos simples, carbono, hidrogênio, oxigênio, que são naturalmente presentes aí no ar, na natureza. Então, veja bem, tudo começou aí com uma observação de um inseto atacando um isopor, isso foi para os laboratórios, descobrindo quais insetos se alimentavam, aí descobriram que não era propriamente os insetos, eram micro-organismos. Então, nós estamos evoluindo aí sim, para chegar perto de uma economia circular, em que a gente pode ter culturas de micro-organismos retiradas do intestino desses insetos e aí fazer a reciclagem desses plásticos. Décio, o senhor comentou sobre essa primeira observação dos cientistas que deu origem a esses estudos, né? A gente está falando de uma escala de tempo de quanto, mais ou menos? Porque a gente de casa tem uma ideia da ciência como aquela coisa, laboratório, né? Aquela cena clássica de filme. Na verdade, isso são muitos anos de estudos, né? Isso foi um processo, né? Sempre. Em ciência, tudo é processo,
Nada acontece assim com aquele negócio tipo a maçã que caiu na cabeça, descobriu a lei da gravidade. É todo um encadeamento, é uma construção. Conhecimento científico é uma construção. Põe um tijolinho aqui, um outro cientista põe um tijolinho lá, um outro grupo, uma outra universidade, e assim você vai construindo. Eu não sei dizer exatamente quando é que esse assunto chegou aí nos laboratórios, porque muito provavelmente, Mariana, a primeira observação nem foi de um cientista, ou pode até ter sido, pode ser uma dona de casa, pode ser de um jovem, alguém que viu, diz, olha aqui, ó, um inseto está comendo isopor. E a partir daí, quando chega esse ensinamento do cientista que está focado na busca de soluções para os problemas, aí é que começa. Mas eu diria que isso é de aproximadamente o início desse século, ou seja, uns 20 anos. O que é que a gente pode fazer com essa informação, Décio? A ciência reconheceu, os estudos já começaram, e aí, isso pode se tornar uma solução de fato? O que o mundo espera dessa descoberta agora? Bem, então, dentro de um laboratório, a gente faz as chamadas provas de conceito, demonstram que aquilo funciona, que a metodologia proposta, que aquele protocolo funciona, daí você leva para plantas pilotos, você começa a escalar, para ver se na prática isso realmente funciona, se tem condições de ser utilizado. E é justamente a etapa em que a gente se encontra, que a gente chama de escalonamento, levar para plantas pilotos semi-industriais que existem nas universidades e já em parceria com outros órgãos públicos e com a iniciativa privada. Agora, veja bem, se for efetivamente uma economia circular, em que a degradação leva a algum produto que possa ser insumo numa cadeia industrial, nós vamos ter claramente aí o interesse da iniciativa privada, das pessoas que estão envolvidas em negócio. Caso contrário, nós vamos ter aí um outro tipo de abordagem, são as instituições públicas, são políticas públicas, o poder público, seja o poder executivo, os legislativos, que estão preocupados com a qualidade de vida na sua comunidade, na sua cidade, que vão tomar iniciativas para efetuar, então, essa biodegradação. Então, nós podemos, por hipótese, Mariana, atendendo a sua pergunta, no processo aí de coleta seletiva de lixo, a separação de plástico que iria para usinas onde teriam criações desses insetos que efetuariam a degradação do plástico. Mas, como eu falei, isso não terminou aí. Na realidade, nós estamos bem no começo. O que eu, como alguém que vive essa área de ciência, eu imagino que, na sequência, a tentativa vai ser de isolar as bactérias que efetivamente são responsáveis pela degradação, fazer uma seleção delas, fazer um melhoramento delas, e aí nós criaremos não mais os insetos propriamente, mas faremos cultura dessas bactérias em que o alimento delas será o plástico. E, de repente, a partir daí do isopor, nós vamos para outros plásticos, saco plástico de supermercado, embalagens, etc. Então, eu acho que vem muitas novidades aqui nos próximos anos. Assim esperamos e com certeza vão se tornar temas aqui do Giro Ambiental. Décio, agora o Brasil, nesse cenário todo de andamento dessas pesquisas, né, que estão acontecendo, ele tem tido um papel de destaque? Nós somos um país preocupado em avançar nessa questão da pesquisa, ou ainda tem sido um predomínio mais de países, né, longínquos? Bom, especificamente essa pesquisa, eu só encontrei referências em artigos publicados no exterior, de grupos do exterior, europeus e australianos. Nada impede que, na sequência, a gente tenha grupos brasileiros que venham a se interessar. Mas aí, Mariana, nós temos que tocar num assunto que é sensível e é muito importante. Por exemplo, Campinas é a sede da Unicamp, uma das melhores, e em alguns anos, a melhor do ranking das universidades brasileiras. É uma instituição que nos orgulha todos nós brasileiros aqui no exterior. Mas nós, brasileiros, não estamos conseguindo extrair todo o potencial criativo e produtivo das universidades brasileiras, e aí a Unicamp também se inclui.
nós poderíamos ter muito mais inovação, muito mais descoberta dos grupos da Unicamp, se eles tivessem, se os pesquisadores tivessem todo o apoio necessário. Então, nós estamos vivendo uma quadra no Brasil em que o apoio, seja institutos de pesquisa, o Instituto Agronômico de Campinas também fica em Campinas, o Instituto Biológico também fica em Campinas, desculpe, e a gente sabe os dramas e os dilemas que esses grupos estão passando. Então, para que a gente possa efetivamente ingressar e colaborar e realmente trazer inovações que venham a resolver esses problemas, esses grupos de pesquisa, não basta existir o pesquisador, ele precisa de apoio na bancada, ele precisa de bolsas de estudo para trazer estudantes para trabalharem juntos, ele precisa comprar insumos, ele precisa comprar equipamentos. Então, este apoio do poder público é fundamental. Ao mesmo tempo, também as parcerias com a iniciativa privada, sempre que isso é de objetivo e interesse comum, são fundamentais. Sim, eu vou mais além, hein? Enquanto a pesquisa acontece, todo mundo trabalhando junto, mais jornalistas também interessados em fazer essa comunicação científica, né, Décio? Por isso que a gente está aqui sempre no Giro Ambiental trazendo essa pesquisa para perto, porque às vezes são coisas que não chegam para o público final e a gente dá aquela mastigada para ficar mais fácil o entendimento, para mostrar para as pessoas, olha, o tanto que a ciência tem trabalhado, né? Acho que essa comunicação também é muito importante. Sem dúvida alguma, Mariana. Veja bem, eu sempre vejo uma sequência aí para mudança de atitudes e para evolução. E tudo começa, como você falou, com informação, porque se a população, se os cidadãos não detêm a informação, eles não conseguem sequer refletir sobre o problema. E é a partir da informação que você cria uma consciência, uma conscientização que existe um problema. E é a partir dessa conscientização que vem a pressão, que vem a exigência, que vem as demandas para que ocorram inovações, novas técnicas, novas tecnologias para resolver os problemas da sociedade. E uma coisa que a gente sempre repara, né, Décio? Muita gente fala disso e a própria sociedade civil também. Em meio a tanto colapso ambiental, que a gente nem fala mais em crise climática, né? Um colapso climático, um colapso ambiental, não dá mais para pensar com a cabeça de antes. O pesquisador, a ciência, o estudante, o biólogo, o jornalista também, ele não tem como mais não pensar com uma cabeça que pense em soluções para não piorar a situação. Então, acho que a gente vive um momento muito importante da pesquisa brasileira e mundial de tentar salvar o nosso planeta, né? Bom, especificamente na questão das mudanças ambientais, e eu vivi esse processo desde o seu início, lá nos anos 70, 80, quando surgiram os primeiros alertas. Foi um processo que veio evoluindo, foram diversos alertas, diversas reuniões, workshops, congressos, estudos, a formação do IPCC sob a égide da ONU, os acordos de cúpula de governos, metas estabelecidas, mas que não avançaram na velocidade necessária para evitar o desastre ou para mitigar o problema. Sempre havia muita discussão, mas aí um país colocava um bloqueio, não, isso não pode ser porque prejudica isso aqui, o outro país não, porque isso prejudica a extração de petróleo, outro porque prejudicava a extração de carvão, e assim por diante. Bom, nós chegamos, então, na terceira década do século XXI, que na história será marcada justamente como a década em que as mudanças climáticas deixaram de ser um mero alerta de cientistas, deixaram de ser alertas vindos de modelos computacionais, de previsões de cientistas. Elas estão aí, estão acontecendo. É só olhar o que está acontecendo no nosso Brasil. Nós vamos para o terceiro ano de Laninha, com uma seca muito forte nos estados aqui do sudeste e sul do Brasil. Olha o que aconteceu na costa do Nordeste, ainda está acontecendo nas cidades da costa do Nordeste brasileiro. A Europa está sendo assolada por uma crise climática sem precedentes na história dela. Então, realmente, o que nós podemos fazer agora é reduzir danos, mitigar, porque evitar o desastre não dá mais. O nosso modelo de desenvolvimento insustentável, principalmente nesse dueto desmatamento, queima e uso de energia fóssil, levou a que fosse contratado. Nós já jogamos muitos gases de efeito estufa na atmosfera, não é fácil agora retirá-los
para reverter o processo, nós vamos ter que encontrar fórmulas de convivência e evitar que a coisa fique ainda pior do que está e a gente não entregue um planeta muito pior do que isso para os nossos netos e bisnetos. Nossa, muito importante, Décio. É muito triste para a gente ouvir isso, né? Mas acho que essa verdade, né? Isso que o senhor traz para a gente é de extrema importância. É que não dá mais, né? Não dá mais. E é para ontem, a gente tem que pensar. E eu fiquei muito interessada, né, em falar sobre essa questão da biodegradação, do plástico, com a ajuda dos insetos, na verdade das bactérias do intestino do inseto, coisas que realmente a população de casa desconhece. Também foi importante falar sobre essa questão do interesse da pesquisa. São temas muito densos que a gente passaria o dia todo falando aqui, né, Décio? Mas obrigada por ter trazido um pouco disso que a ciência tem feito e mais um ponto para a ciência também, para quem duvida, está aí trabalhando sem parar. É isso mesmo, nós vivemos realmente disso. Mariana, eu que agradeço a oportunidade de conversar com você e de levar essas informações aos seus telespectadores e sempre à sua disposição. Também estamos à disposição para receber o senhor de novo aqui para continuar falando desse assunto. Combinado? Ok, perfeito. Obrigada, Décio. Obrigada a você aí de casa também. Se você perdeu algum trecho dessa entrevista ou quiser rever, é só entrar no nosso canal do YouTube TV Câmara Campinas e reassistir toda a edição, não só do Câmara Notícia, mas também desse Giro Ambiental que foi ao vivo. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Te espero para a próxima edição. Tchau. Uma hora mais 10 minutos, Câmara Notícia de volta ao vivo nesta terça-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Olha só, no quadro É o Bicho de hoje, você vai conhecer uma técnica utilizada em humanos para melhorar a qualidade de vida e que agora foi levada para o mundo animal. O Reiki, isso mesmo, a terapia que utiliza as mãos e troca de energia tem feito sucesso no mundo dos bichos e claro que você acompanha a partir de agora. Uma técnica antiga criada no Japão que, por meio da imposição das mãos, transfere energia para o outro ser. Muito procurada por quem deseja buscar equilíbrio entre corpo e mente. O Reiki é um sistema de cura milenar, suave e não invasivo, que agora faz parte do mundo animal. Antes da sessão, a Camila, que é médica veterinária sistêmica, utiliza florais. Com o ambiente tranquilo, o Reiki começa. A gente recebe essa energia, então o Reiki ele é um facilitador. A gente pega a energia do universo, passo no meu canal e eu transfiro. Não é a minha energia que vai nem para o paciente humano e nem para o animal. Tanto é que eu não desgasto a minha energia aplicando Reiki. Então eu recebo e eu transfiro. E segundo a Camila, os animais têm a capacidade de absorver a energia mais rápido que os humanos. Os animais também têm os 7 chakras como nós humanos e eles têm o chakra braquial, que é o que fica na região da escápula, tanto o cachorro quanto o gato, que tem esse chakra diferente da gente, mas eles também têm os chakras. E aí o Reiki é exatamente isso, a gente pega essa energia e vai aplicando nos chakras desses animais. Aí a gente acontece um desbloqueio energético, a gente recebe essa energia e passa para todos os chakras desse animal. Alguns animais não gostam do toque, como vocês viram. Então, o que a gente faz? A gente faz o Reiki à distância, tá? E aí eu mentalizo os chakras, as posições e vou intencionando essa energia nesses locais.
Outros animais gostam, só que normalmente a energia do reiki ela é uma energia que esquenta. Então os animais não gostam, por quê? Porque eles já têm a temperatura corporal mais alta, e aí quando a gente mexe com a energia do reiki, a gente ainda aumenta essa energia deles. Então eles começam com calor e normalmente eles ficam mais distantes. A Tequila é uma cachorrinha que adora que toque nela. Parece entender os benefícios da técnica. Fica bem quietinha, prestando atenção em todos os movimentos. O reiki é utilizado em animais para tratar problemas de comportamento, como agressividade, estresse e depressão. No pós-operatório, ajuda no processo de cicatrização. Nos animais idosos, provoca uma melhora na qualidade de vida. Em doenças terminais, dá conforto e alivia a dor. O reiki não cura, tá? O reiki ele não cura. O reiki, o que ele faz? Na questão de saúde física, ele melhora a resposta imunológica. Então, a gente aplica o reiki no chakra cardíaco, que estimula a resposta imunológica do nosso corpo, tanto nas pessoas quanto nos animais, tá? Quando a gente usa o reiki em algum animal doente, o que a gente está buscando? A cura. A gente não tem esse poder, né? Então, o que a gente faz? A gente foca em trazer essa energia, estimular a resposta imunológica dele com a energia, e aí o organismo dele vai reagir à doença de uma forma melhor, tá? Se tiver que curar, vai curar. Se não tiver que curar, não vai curar. Mas o que ele traz? Um acolhimento, um bem-estar, ele traz uma analgesia. Então, aqueles pacientes que estão em processo mais de término, os velhinhos, os pacientes paliativos, a gente trabalha muito com reiki para quê? Para trazer esse acolhimento para eles, porque independente do processo desafiador que eles estão vivendo, a gente consegue olhar para eles de uma outra forma e trazer esse equilíbrio energético. Então é aquela sensação de, mesmo com tudo, eu consigo passar pelo processo de uma forma mais leve, mais tranquila. Então muitos voltam a comer, muitos voltam a andar um pouquinho, então a gente traz um pouco mais de qualidade de vida para eles. Hoje a gente tem visto o vínculo que esses animais têm no nosso sistema. Então, muitas vezes a gente tem encontrado doenças semelhantes entre nós e os animais. E os animais estão tendo doenças, inclusive, que se eles estivessem ainda vivendo como antigamente, eles não teriam acesso a isso. Então, assim, um cachorro com depressão, da onde que vem isso? Né? Isso não é deles, isso é nosso. Um cachorro com ansiedade de separação, da onde que vem isso? Né? Então o reiki vem para a gente ajudar tanto na parte física quanto na parte emocional, de buscar esse equilíbrio energético para que eles consigam novamente voltar para serem cães, né? E que a gente tenha um equilíbrio de energia entre o tutor e os animais. Então a gente pode fazer só nos animais, mas a gente também pode fazer no tutor junto. Para quê? Para que juntos a gente equilibre a energia do ambiente onde esse animal está inserido, para que a gente consiga um resultado mais favorável. Joy começou a fazer reiki para melhorar o comportamento. Ela é a cachorrinha mais nova da família, mas acha que manda em todo mundo. Após algumas sessões, o clima melhorou bastante. O animal, ele não tem a mente, né? Nós, humanos, a gente deita na maca e fica, não estou sentindo nada, nossa, quero ver o que eu estou sentindo, acho que não vai acontecer nada. E eles não têm isso. Então, a gente pede permissão para entrar no campo de energia deles e ali eles recebem. Tanto é que o reiki neles é muito mais rápido do que na gente, porque eles não têm esses bloqueios mentais que a gente tem de ficar pensando, de não conseguir desligar, não consegue conectar. Não, o animal está ali, quando ele concorda, ele aceita aquilo e acabou. Então eles têm um resultado de reiki maravilhoso. Por quê? Porque não tem os julgamentos, não tem as nossas mentes falar, não funciona nada disso. Eles têm isso e recebem e já conseguem equilibrar a energia. As vantagens dos reikis são várias, como redução dos níveis de estresse, melhora no sistema imunológico,
diminuição dos efeitos colaterais de medicações, alívio de dores, aceleração de processos de cicatrização, melhora alterações comportamentais, ajuda no tratamento de alergias, por exemplo. Dolby também é adepto do Reiki, faz constantes sessões com o objetivo de melhorar a convivência com os irmãos caninos. E com a participação direta dos tutores, os resultados já são vistos. Na hora que a gente coloca um animal que está recebendo reiki dentro desse sistema e o tutor também, a gente consegue um progresso muito maior. Por quê? Porque os animais, pelo vínculo que eles têm com a gente hoje, eles ressoam as nossas questões. Então é muito comum a gente ver as nossas doenças neles, né? Então, coincidências, a gente fala, tem câncer, meu também teve câncer. Ou aquelas situações que a gente pega um animal que eu perdi um com câncer de fígado, meu segundo está com câncer de fígado, o terceiro está com câncer de fígado. Uau, o que será que está acontecendo aí? Né? Então, quando a gente trabalha tudo junto, a gente suaviza todos os processos. Semana de tempo estável, a massa de ar polar já foi embora aqui da cidade de Campinas e toda a região, e com isso o sol volta a aparecer durante todo o dia. Então, para amanhã, quarta-feira, segue céu azul, pouca nebulosidade e sol durante todo o dia. Sobre as temperaturas, elas continuam subindo, olha só, elas já estão aqui na minha tela. Então, para amanhã, quarta-feira, 24 de agosto, nós temos mínima de 13 graus, ao longo do dia essa temperatura sobe, podendo chegar aos 26 graus aqui na cidade de Campinas. 1h mais 20 minutos, o Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas e nos vemos amanhã. Eu tô te esperando, hein? Até lá. Tchau, tchau.